que vocês escolheram estar comigo e com o nosso canal para mais uma super live. Maio já se foi. Ei, Moraes, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Maio já se foi. Maio é o mês das noivas, o mês das mães. E começou junho. Junho violeta, o mês de conscientização, prevenção e combate contra o ceratocone. E lá na minha casa especial é um mês assim. Meu filho Pedro, número 1, completou 8 anos no dia 1º. A minha esposa no dia 25, vai completar mais do que 40, menos que 50, a gente não pode falar. E minha mãe no dia 25 vai completar 83 anos. Mãe, amo você, beijão, morrendo de saudade. Tá lá em João Pessoa, terra boa. Rosa, João Pessoa, a maior parte do tempo faz muito calor. É uma terra muito boa. Maio se foi, junho começou. Graças a Deus um ciclo termina e um outro ciclo se inicia. E com ele a expectativa é que muitas coisas boas aconteçam. E junho violeta, pessoal, é o mês de prevenção, conscientização e combate contra o ceratocone. Ei, a Rosalina conhece João Pessoa. Para a Rosa, pessoal, a gente tem que perguntar qual é o lugar que ela não conhece. Festa junina. Rosa, esse mês são 30 noites de rastapé lá na minha terra. Boa noite, bem-vindo. Eu, pessoal, nasci em Campina Grande, Paraíba, lá no interior da Paraíba. É a segunda cidade mais importante do estado. E Campina Grande é conhecida nesse mês de junho como o maior forró do mundo. São 30 noites de... aqui a Rosa dizendo, que maravilha, doutor. Vocês acreditam que são 30 noites? Começa mais ou menos isso. Começa o primeiro final de semana de junho. Oi, Anne, como é que vai? Eu preciso falar uma história da Anne, viu, gente? Que legal que a Anne fez hoje. Começa o primeiro final de semana de junho e vai até o primeiro final de semana de julho. Vocês acreditam? E assim, o pico da festa, dia 24 de junho, né? Boa noite, viu, Anne? Obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. 24 de junho é São João e 28 São Pedro. Vocês acreditam que nesses picos da festa, a cidade abre as portas e recebe mais ou menos 1 milhão de turistas? Gente, e comida, eu sou de Maceió, Alagoas. Ótimo, temos gente do Nordeste, olha que coisa boa, de Maceió. Como foi que você me descobriu? Não estou entendendo aqui teu nome, a menos alguma coisa do tipo. Você que é de Maceió, Alagoas, eu tenho uma querida amiga, muito querida, a Carmen. Oi, Mayumi, boa noite, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Engraçado como as estações vão se confundindo, né? A gente vai entrando no assunto outro. E junho violeta, que é bom, a gente não fala. Bem-vindo, jovem, muito obrigado pela sua presença. Olha só, pessoal, eu tenho uma querida amiga que mora em Maceió, em Alagoas, na capital. Carmen é uma querida amiga de formação. A gente estudou os cinco primeiros anos juntos da graduação. No sexto ano eu vim para São Paulo e a Carmen foi para outro lugar, mas a gente tem o grupo, né, da turma da graduação, a gente sempre bate o papo e a Carmen tá aí com vocês. Obrigada. Amo minha Maceió, meu Nordeste. Nossa, agora você me matou de saudade. Maceió, Nordeste é tudo de bom. Gente, antes da gente falar sobre... Felipe, boa noite, como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Antes de falar sobre junho violeta, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu hoje. A Anne, ela está ao vivo conosco, tá bom? Anne Kathleen. Ela me enviou uma mensagem emocionante. A Anne, pessoal, ela é uma mulher polivalente. A Anne tem uma deficiência visual porque ela é portadora de aniridia. Deixa eu só então aproveitar e introduzir um pouquinho o tema para vocês entenderem. Lembra que eu tenho falado para vocês que o olho é como se fosse uma bolinha, na verdade, né? O olho é um transdutor. Diplomata, boa noite, bem-vinda. Ou diplomata, né? Muito obrigado pela sua presença. O olho é como se fosse um transdutor. A função do olho é transmitir luz, que é onda eletromagnética em corrente elétrica. Isso acontece aonde? Aqui, ó, na retina. E através do nervo do olho, o impulso elétrico se dirige até o lobo occipital, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Só que a luz ela precisa fazer todo esse caminho sem impedimento, sem empecilhos ao longo do seu trajeto. Muitos problemas podem acontecer ao longo desse caminho. E um deles é a aniridia. Então essa parte do olho se chama íris. E no centro nós temos um orifício chamado pupila. A íris é um músculo e a principal função da íris é controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. Infelizmente, algumas pessoas podem ser acometidas por uma doença genética chamada aniridia, onde você não tem ausência total ou ausência parcial da Anne. Além da ausência total parcial da íris, a aniridia também é acompanhada de outros problemas que acometem o fundo do olho, principalmente a mácula, e também alguns pacientes podem desenvolver catarata.
E aí, quando eu estava fazendo meu segundo pós-doutorado lá no Unifesp, nós começamos a estudar o implante de uma lente artificial dentro da córnea. O que a gente fazia, na verdade? A córnea artificial, gente, ou a visão artificial, é um tema muito antigo, tá bom? Na medicina. Oi, Camilinha, boa noite. A gente vai ter um encontro marcado, um encontro no bom sentido, tá, Camilinha? Temos uma reunião de trabalho marcada para amanhã aqui no consultório, viu? Camilinha, obrigado, viu, por sua presença também na nossa live. Gustavo, boa noite, obrigado por sua presença. Visão artificial ou córnea artificial, isso é um tema, pessoal, que remonta desde a Revolução Francesa, tem mais de 200 anos. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento do conhecimento, a tecnologia, novas versões de córnea artificial têm sido utilizadas. Então a Anne, a gente implantou uma lente dentro dessa parte do olho chamada córnea, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui para frente. Nós implantamos no pior olho, isso é um dos critérios de inclusão para fazer parte do protocolo. Quando a gente então está estudando uma tecnologia nova, isso precisa acontecer obrigatoriamente dentro de um ambiente de pesquisa e ambiente acadêmico. Joia, obrigado, Camilinha. Amanhã a gente se vê. Boa noite, sejam bem-vindos, tudo isso? Vamos chegando, tá? E aí, nós estávamos estudando uma córnea artificial chamada Keraclia. Ela era dobrável, injetável, a gente colocava dentro da córnea com auxílio do laser de Fenton II. A função do laser, então, era criar um pertuito. É como se fosse um caminho da gente, então, implantava a lente e deixava a lentezinha lá. E ficou um período muito bom a lente, mas infelizmente tiveram... Edmilson, boa noite, obrigado por sua presença. Tiveram algumas intercorrências, infelizmente a gente foi obrigado a remover a ceratoprótese da Anne, tá? Só que a Anne hoje me enviou uma mensagem muito gentil, muito carinhosa. Dr. Charles, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou em estudar meu olho, implantou a lente. Foi um período que eu consegui enxergar bem melhor com o olho, com a prótese. E desde essa época eu consigo guardar memórias que nunca serão apagadas, por exemplo, uma limitação visual. Isso é muito legal. Mas se não bastasse isso, pessoal, sabe o que a Anne fez hoje? Ela saiu lá da Baixada, acho que é Cubatão, a cidade da Anne. E olha só que legal, ela me trouxe presentes. Olha que legal esse presente, pessoal. Olha só, médico, top demais, né? Além disso, a Anne me trouxe, ó, sabonete líquido. Eu queria aproveitar, né? Se você por acaso quiser participar dessa campanha, moças lá das moças cegas, você então pode também adquirir, ó, um sabonetezinho líquido. Acho que vale a pena, além de ser um produto de qualidade, eu acho que é um custo bastante acessível e o mais importante, a gente ajuda uma causa que é fazer com que as pessoas enxerguem da melhor forma possível com a limitação visual que ela tem. E Ana me trouxe também, Ana, não sei se você sabia, nossa, que delícia, gente, eu adoro capim santo. Eu amo capim santo. E capim santo faz parte também da minha história de vida, porque lá na Paraíba, gente... Alguém já tomou chá de capim santo? Boa noite, bem-vindo. Eu acho uma delícia chá de capim santo, tá? E olha que interessante. Além da Anne ter enviado para mim uma mensagem escrita, ela decidiu ser a própria mensagem. Ei, Michael, boa noite, tudo bem? Obrigado. Foi essa interpretação que eu tive. Anne veio sozinha lá de Cubatão com a bengalinha dela, porque a limitação visual é muito grande. Ela teve um pouco de dificuldade de chegar aqui no consultório, mas quando a gente tem dificuldade, a gente procura ajuda e busca soluções para resolver os problemas. Pediu ajuda aqui, ali, acolá. Finalmente ela chegou no consultório e ela disse: Dr. Charles, eu queria mais uma vez, pessoalmente, agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por mim. É emocionante. E eu queria registrar esse momento presenteando o Senhor com os produtos que nós fizemos lá do lado das moças cegas. Que legal! São presentes de valor sentimental inestimável. Não tem dinheiro que pague. Anne, beijo para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ter feito o que você fez. Assim, são gestos que deixam marcado de forma indelével na nossa memória o carinho, a atenção e o reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Anne? Muito obrigado mesmo pela sua gentileza. Pessoal, vamos falar então sobre ceratocone? Olha só. O olho tem duas lentes naturais mais importantes. Tem a primeira que se chama córnea, que essa aqui, a lente maior e mais importante. E dentro do olho nós temos uma outra lente natural chamada cristalina. Hoje nós vamos atentar
basicamente para a córnea. Então a córnea ela tem uma curvatura anterior, ela tem uma espessura, ela tem uma curvatura posterior. Beijo para você, viu, Ana? Obrigado pelo carinho. E a córnea ela pode sofrer muitos problemas. Infecção, inflamação, trauma, distrofia, degeneração. E tem uma doença chamada ceratocone. Ela recebe esse nome porque a córnea perde a sua curvatura natural e assume uma forma cônica. Só para facilitar o entendimento, a córnea ela fica pontuda, barriguda e afinada. Isso distorce a face principalmente anterior da córnea. Com isso gera um problema que a gente chama de astigmatismo irregular. Lembra que eu falei para vocês? Sempre assim, tá? A luz precisa atravessar todos os meios do olho, chegar no seu destino quase final, que é a retina. Em termos de olho, é o destino final, a retina. Nessa região se transforma em um impulso elétrico através do dedo do olho e vai para o cérebro. A luz não pode sofrer mudanças drásticas e significativas no seu percurso. Do contrário, ela vai se perdendo ao longo do caminho e ela não chega aqui numa quantidade suficiente para que se transforme em impulso e vá para o cérebro. Então, o que é que acontece com o ceratocone? O ceratocone é uma doença de origem genética e provavelmente inflamatória. Alguns estudos apontam para inflamação, outros para não inflamação. Eu acredito que tem um componente inflamatório sim. Isso acaba, por sua vez, comprometendo a anatomia da córnea, principalmente a face anterior. Então a córnea fica pontuda, barriguda, afinada, e isso é um problema progressivo. Essa tortuosidade acaba gerando um astigmatismo irregular e, consequentemente, baixa de visão. Tem um detalhe. O ceratocone... Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Quando a doença se manifesta numa fase mais precoce da vida, principalmente na adolescência, ela tem uma tendência a progredir muito rápido. Só que tem um detalhe, pessoal. Por definição, o ceratocone ela é uma doença bilateral, só que é assimétrica. Aí o que é que acontece? O paciente não costuma ter nos dois olhos, no mesmo momento, um estadio avançado. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? Ele não costuma ter o ceratocone. O ceratocone acomete os dois olhos, mas a evolução acontece de forma assimétrica. E o indivíduo, às vezes, não percebe que um olho está ruim. E lembra que eu tenho falado para vocês quase nos últimos 3 anos que a saúde da visão começa com a prevenção. Pelo menos uma vez por ano tem que passar em consulta oftalmológica para fazer exame de rotina, porque existem muitas doenças assimétricas. E um olho acaba, entre aspas, compensando a necessidade de visão que você tem para desempenhar as atividades do dia a dia. E com isso você pensa, poxa vida, já que eu estou enxergando relativamente bem, significa dizer que minhas vistas estão boas. Não. Aí o que acontece? Quando a doença se manifesta no estadio mais jovem, por exemplo, na adolescência, ela tem uma tendência a progredir mais rápido, só que de maneira assimétrica. E às vezes quando o paciente busca assistência oftalmológica, é porque aquele olho que era menos ruim, a doença progrediu. Aí vem passar em consulta. Aí é mais desafiador para a gente tratar quando os dois olhos estão numa situação mais avançada, tudo bem? Então assim, é uma tortuosidade da córnea, que pode acontecer numa fase mais precoce ou pode acontecer numa fase depois dos 20 anos de idade, por exemplo, que ela tem uma tendência a ter uma progressão mais benigna. Doutor, e qual a principal causa? Genético. O gene é a principal causa. Genético, inflamação, alteração da anatomia, tortuosidade principalmente da face anterior, alteração dessa curvatura, gera-se então um astigmatismo irregular, baixa de acuidade visual. Rodrigues, boa noite, bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença. E aí, doutor, quais são os principais sinais e sintomas? Basicamente é vista embaçada. Agora é interessante, pessoal, porque visionários, né? Agora acabei de me lembrar, é que essa doença geralmente ela pode vir acompanhada de uma condição ocular muito frequente que a gente chama de conjuntivite alérgica, é alergia ocular. Porque o paciente tem um distúrbio do sistema imunológico que causa essa alteração anatômica e estrutural. E outras alterações podem acompanhar. Além dos problemas de grau causados pela tortuosidade da córnea, o paciente também pode ter outros problemas oculares. O mais comum deles é a alergia. E a alergia, geralmente, o que é que acontece? O paciente tem uma vontade muito grande de coçar. Eu queria que vocês guardassem essa mensagem. Se de tudo que a gente falar, vocês guardaram a mensagem de que tem que ter um cuidado redobrado com relação a coçar, eu queria que vocês não esquecessem dessa informação. Mas, doutor Charles, por quê? O ato de coçar
E assim, não adianta você simplesmente falar para um paciente alérgico não coce. Ele não consegue se conter, principalmente se a alergia também estiver no estadio mais avançado. Por causa dessa resposta imunológica, o que acontece com o paciente alérgico, pessoal? Geralmente a alergia é o seguinte, então você tem uma predisposição também genética, oftalmo... E aí, turma, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Se você é alérgico, você tem uma herança genética que faz com que o teu sistema imunológico seja mais sensível do que a média da população e, consequentemente, as respostas que você vai manifestar quando se expor a algum ambiente que para o sistema imunológico seja traumático, ele vai responder para tentar se defender. É assim que funciona. Então vamos pensar no olho. O meu olho, por uma herança genética, ele é mais sensível do que a média. Por quê? Tem alergia. Então eu estou num ambiente que, sei lá, tem mais carpete, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, gato, cachorro, qualquer coisa. O que é que acontece? As minhas células de defesa vão até o local e para tentar me proteger desses fatores externos, começa a produzir algumas substâncias. E essa substância dá vontade de quê? De coçar. Só que o ato de coçar, visionários, pode estimular uma alteração mais acelerada dessa deformidade da córnea. E o que é que acontece? A doença tende a progredir mais rápido. Por isso que a gente tem falado da importância de você, se é alérgico, evitar coçar. Nem todo alérgico tem ceratocone. E nem todo ceratocone tem alergia, mas é muito comum a associação entre ceratocone, que é uma ectasia, é uma alteração da estrutura da córnea de origem genética e de natureza provavelmente inflamatória. É muito comum a associação entre ectasia, o ceratocone, e alergia ocular. E o paciente que é alérgico por causa dessa história de sensibilidade imunológica, ele tem a tendência a coçar. E quando coça, mas não é uma coceira assim não, pessoal. Não é uma coceirinha assim que eu estou falando para vocês. Tem pacientes que fazem assim, ó, literalmente. Não sei se vocês já viram isso. Ele coça de um lado e ele coça do outro e é intenso. E o ato de coçar acaba se comportando como um trauma físico que estimula a liberação de substâncias na superfície do olho, que vai favorecer uma evolução da doença. Então a doença vai ficando, a córnea vai ficando cada vez mais pontuda, barriguda e afinada. Isso gera o astigmatismo irregular e baixa de visão. Então o paciente principalmente tem o quê? Visão embaçada. E se ele por acaso tem alergia associada, que é muito comum, ele tem vontade de coçar. E juntamente com a alergia ele pode ter sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento. Esses são os principais sinais e sintomas associados ao ceratocone. E aí, doutor, como é que a gente faz para diagnosticar? A gente não quer dar o diagnóstico dessa doença no estágio avançado, porque os desafios de tratamento são maiores. Não é só com o olho não, tá, visionários? Toda e qualquer doença, isso é lógico, não é isso? Vamos dar um exemplo, por exemplo, câncer de mama, né? Os cânceres, de uma maneira geral, quando a gente consegue dar um diagnóstico no estágio inicial, a chance de tratamento com sucesso e de melhoria de qualidade de vida do paciente, isso é muito grande, isso é notório, todo mundo tem esse conhecimento. Mas só que o câncer nos estágios iniciais, o que acontece? Na maioria das vezes eles não dão manifestação qualquer, clínica, em geral não tem manifestação clínica. Doutor Charles, então o que é que a gente faz? Lembra que eu tenho falado para vocês? Saúde da visão começa com a prevenção. Não é só da visão, a saúde como um todo. Então a gente tem que passar todos os anos nos nossos métodos de rotina. Olho com médico oftalmologista. Para mulheres eu gostaria de dar uma opção. Tem que passar sempre no ginecologista e também no mastologista. Homem, urologista. Mulher por quê, doutor Charles, ginecologista? Porque câncer de mama. E homem, câncer de próstata. E uma outra doença também que acomete muito as pessoas em geral são os acidentes cardiovasculares. Então é importante também passar com um colega cardiologista e, se for possível também, passar com um colega nefrologista. São colegas que tratam muito bem a questão da hipertensão arterial. Mesmo não sentindo nada, pelo menos uma vez por ano você passa em consulta. Tudo bem, mas doutor Charles, olha só, não passei em consulta. Percebi que é mais comum, pessoal, a mãe ou pai trazer o filho adolescente para passar em consulta, tá? Ele diz, olha, doutor Charles, e a gente até às vezes percebe quando o indivíduo ele chega no consultório, alguns pacientes que têm alergia, a gente percebe uma pigmentação aumentada na pálpebra.
e aquele olho um pouco meio que amarronzado, cinza, e às vezes um pouco vermelho. E tem às vezes até alguns pacientes que fazem assim, ó. Vocês acreditam? A sensibilidade à luz ambiente. E tem uns que já chegam coçando. Só em a gente olhar, a gente já pensa, opa, nessa faixa etária de idade, coçando o olho, muito provavelmente alergia ele tem. Será que também tem ceratocone? E aí a gente então recebe o paciente, a gente cumprimenta e a gente começa a anamnese. A anamnese é aquela historinha que a gente vai colhendo de informações a respeito do histórico do paciente. E aí, como é que você está se sentindo? Há quanto tempo o paciente está falando? Doutor, estava aparentemente tudo bem, de repente, é sempre assim, tá? De repente, na verdade não é de repente, a coisa já vinha acontecendo ao longo do tempo. Só que a vista, entre aspas, considerada boa, começou a piorar. Foi aí que o indivíduo procurou assistência médica. De repente eu percebi que a minha visão ficou embaçada. E juntamente com isso, doutor, meu olho está coçando, queimando, ardendo, lacrimejando, eu estou com sensibilidade à luz. Opa! A gente já colheu a historinha, toma nota, a gente vai decifrando mais detalhadamente os sinais e sintomas. E aí a gente pergunta do histórico do paciente. E você tem algum problema de saúde? Ah, doutor, eu tenho. Em geral, pessoal, tem alguma doença imunológica alérgica também. Principalmente a asma. Boa noite, tudo bem? A asma é muito comum. Rinite, bronquite, dermatite. E tem outro paciente também que tem inflamação dos ouvidos e inflamação da garganta. Tem alguns que ficam coçando também o ouvido, coça também a garganta, mas em geral é problema pulmonar, bronquite, asma brônquica, paciente que tem dermatite, coça muito a pele. E doutor, meu olho também coça bastante. E sabe uma coisa? Boa noite, tudo bem? E sabe outra coisa interessante? O paciente diz, doutor, e às vezes eu percebo que minha vista piora quando eu estou com as crises de alergia. E aí a gente vai fazendo então, pessoal, a conexão das informações, dos sinais e sintomas, e a gente vai pensando em possibilidade. Oi, Cunha Jeff, boa noite, obrigado pela sua presença. E a gente então vai fazendo as conexões das informações e aí a gente vai pensando nas hipóteses diagnósticas. Fiz a anamnese, a gente pergunta sobre o histórico então do paciente, se tem também algum problema na família. Lembra que essa é uma doença de origem genética, existe história na família, só que nem sempre os pacientes sabem disso. Você lembra se tem algum caso, principalmente de parentesco de primeira linha? Por exemplo, um pai, uma mãe ou irmão. Se for um parente mais distante, tipo um tio, não tem tanta relação, tá? Mas se o pai tinha ceratocone ou a mãe ceratocone, ou mesmo irmão, boa noite, Cunha, tudo bom? Existe uma chance maior de um outro parente de primeiro grau ter a doença, tá bom? Além desses problemas outros, você já fez alguma cirurgia no corpo? E aí a gente então, ou no cirurgia nos olhos, a gente vai destrinchando, né? Por fim, então, a gente vai examinar o paciente. Meu Deus, já se passaram 24 minutos. E aí, então, a gente vai examinar o paciente, então coloca o paciente para falar aquelas letrinhas, vocês conhecem, né? Inicialmente a gente coloca umas letras grandes, só que tem um detalhe. Tem vezes que a letra mesmo grande, pessoal, o paciente não consegue enxergar. Antes a gente faz um pré-exame, eu te esqueci de falar isso. Então a gente coloca o pacientinho com o queixo e a testa, tem um aparelhinho que ele nos dá mais ou menos uma ideia do quanto o paciente tem de grau. Quando a gente coloca no aparelho e já percebe a dificuldade da máquina captar informações de quanto mais ou menos o paciente tem de grau, já acende o alerta. A gente já viu o paciente chegando no consultório, a gente já colheu a historinha dele, já tem uma anamnese, um pouquinho de exame físico, passa do pré-exame, o aparelho está com dificuldade. Hoje os aparelhos são muito bons, com sensibilidade e especificidade muito alto, tá bom? E o aparelho não consegue capturar as informações, opa, deve ter alguma coisa de errado, com certeza. Aí, em seguida a gente então põe o paciente sentadinho e pede para ele ver as letrinhas. As letras bem grandes geralmente ele consegue enxergar, mas tem alguns casos que mesmo letra relativamente grande o paciente não enxerga. E assim a gente vai adicionando as informações no nosso raciocínio clínico. Depois então a gente pede para o paciente, às vezes eu lembrei desse detalhe, a gente precisa apagar as lâmpadas do consultório, porque o paciente está com sensibilidade, ele não consegue manter os olhos abertos. Isso é uma característica. Antes dizendo o seguinte, como a forma e a espessura da córnea influenciam na escolha do tratamento para ceratocone e quais são os critérios para considerar um transplante de córnea? Eu já vou responder, tá bom, Anne? Eu já respondo para você. Luiz, boa noite, bem-vindo, tá bom? Em seguida a gente coloca na lâmpada de fenda, é aquele aparelhinho que a gente emite a luz. Na lâmpada de fenda a gente vai analisar sobretudo, pessoal, a face anterior da córnea. A gente não faz uma análise tão detalhada daqui, não, mais da parte de fora, tá bom? Então a gente emite luz, em algumas circunstâncias a gente também coloca aquele colírio amarelinho para ver como é que está a superfície do olho.
E se for o caso, a gente também tenta medir a pressão intraocular. Só que quando tem uma deformidade importante da córnea, as pressões nem sempre a gente consegue medir de maneira confiável. E dependendo do estadio da doença, já na lâmpada de Fender a gente consegue perceber o quanto está curva a córnea, isso é possível, e o quanto a córnea está fina. Terminamos essa etapa, a gente precisa em seguida avaliar o fundo do olho. A gente examina o fundo do olho e aí a gente pode pedir alguns exames complementares. Hoje nós temos as tomografias. Ei, André, é isso? Boa noite, bem-vindo, de qualquer forma. Hoje nós temos. Não tem tomografia da cabeça, pessoal? Também tem tomografia do olho. E já faz tempo, tá? Que a gente tem tomografia tanto da parte da frente como da parte de trás. São exames que a gente hoje utiliza com frequência, tá? Tudo em oftalmologia requer muita tecnologia. Então, olha só. A gente então pede um exame que vai estudar a curvatura anterior, espessura, curvatura posterior. E aí, com os números adquiridos a partir desse exame, a gente tem uma ideia do quanto a córnea está curva e do quanto ela está fina. E aí a gente vai pensar então nas opções de tratamento. De uma maneira geral, quando o paciente está com uma doença no estádio mais inicial, geralmente óculos, principalmente lente de contato, é uma boa opção. Mas lembra, se ele por acaso estiver também com crise de alergia paralelamente, precisa usar as medicações para diminuir essa vontade de coçar. Porque só falar para o alérgico não coce não funciona, tá bom? Ei, Érica, boa noite, bem-vinda. Se não coça o olho, não funciona, gente. Lembra que é uma resposta imunológica com liberação de muitas substâncias, a gente chama de substâncias vasoativas, que vai causar essa vontade, principalmente a histamina. Dá uma vontade muito grande de coçar. Então a gente precisa tratar clinicamente o paciente. É interessante, se for um paciente pediátrico, passar com um colega pediatra com ênfase em imunologia. Às vezes medicação por boca para diminuir essa reação imunológica, às vezes mesmo vacina ajuda bastante no tratamento. Vocês sabiam disso? Remedinho por boca. Assim, gente, tem que ter consciência da doença, quem é alérgico associado com ceratocone, e tentar adequar a sua vida à condição orgânica em que você se encontra. Não dá para colocar você na bolha, é verdade. Doutor, como é que eu vou fazer? Como é que o senhor está dizendo que eu não posso ter contato com carpete, tapete, cortina, bichinho? É difícil, mas existe um cuidado redobrado. Você tem um cuidado com relação à higiene, evitar o máximo possível de fatores alérgicos para diminuir esse estímulo. Aí, paralelamente, passar com um pediatra especialista em imunologia para fazer tratamento sistêmico, de repente remedinho por boca e até mesmo vacina. E aí, do ponto de vista oftalmológico, no primeiro momento, Helena, boa noite, a gente vai fazer o quê? Tratamento com colírio. Existem algumas classes de colírios, tá bom? Inicialmente, a gente, dependendo do estadio, a gente aí consegue perceber isso com os exames, a gente pode usar somente lubrificante. Em teoria, o lubrificante diminui o tempo de contato do alérgeno com a superfície ocular. Ou seja, a reação vai ser menor. Mas alguma coisa vai entrar em contato, então vai ter algum tipo de reação. Aí, nesse caso, a gente pode usar também antialérgicos. É uma categoria de medicação que a gente pode pingar no olho. Ei, May, boa noite, tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode usar, principalmente naquelas fases mais críticas de reação muito forte, a gente usa corticoide. É uma excelente opção, mas tem que ser feito sob orientação médica por causa dos efeitos colaterais do corticoide quando você pinga várias vezes durante o dia com um período prolongado, principalmente indução de catarata e de glaucoma. Não precisa ficar com medo, o importante é que você faça o uso dessas medicações com acompanhamento médico, tá bom? Lubrificante, antialérgico, corticoide. Oi, Raquel, boa noite. E tem outros dois tipos de categorias de medicação que a gente usa com bastante frequência, que a gente chama de imunomoduladores. Esses imunomoduladores, geralmente a gente utiliza quando você tirou um paciente da crise e precisa que ele não fique tendo crises tão recorrentes. Então, ele começou uma crise bem forte, você então usa, por exemplo, o corticoide, dá uma amenizada na condição ocular e depois você diz, não, mas eu não quero suspender por completo. Se eu suspender o corticoide, eu preciso que o paciente continue ainda pingando alguma medicação para que ele não tenha uma próxima crise muito intensa no período curto. Aí a gente usa os imunomoduladores. É isso que a gente faz nos estadios iniciais. Faz o tratamento sistêmico, clinicamente, faz o tratamento tópico com colírio, melhora a deformidade da córnea, na verdade não melhora, a gente compensa a deformidade da córnea usando óculos ou principalmente lente de contato, tá bom?
Mas digamos que a doença já está num estágio um pouquinho mais avançado e ela está numa fase que está progredindo rápido. Mas, a depender da curvatura ou da espessura da córnea, a gente lança mão de um tratamento que chama crosslinking. O crosslinking que significa a gente vai aumentar as ligações covalentes entre as fibras de colágeno. A proteína provavelmente mais rica que a gente tem no corpo é o colágeno. E a córnea tem muito colágeno. E por causa do ceratocone, existe uma desorganização na disposição do colágeno na córnea, fazendo com que a córnea fique meio amolecida. Quando a gente faz o crosslink, então a gente aplica riboflavina e ultravioleta. Riboflavina é uma vitamina que, quando sofre a ação do ultravioleta, ela fortalece, aumenta o número de ligações covalentes entre as fibras de colágeno, fazendo com que o colágeno fique mais endurecido, mais forte. Com isso, a tendência da córnea não sofrer tanta deformidade. Mas existe uma discussão muito grande em que momento vai se fazer o crosslink. Em geral, tem uma tendência quando a gente percebe que a doença está em progressão. Agora, vamos imaginar um paciente que tem ceratocone, que ele já progrediu, mas deu uma diminuída drástica na progressão, só que ele deixou sequelas, a córnea está deformada. Uma opção também, então, é implantar um anel intracorneano. A função desse anel, gente, é compensar o máximo possível a deformidade causada pela doença. Lembrem-se, tá bom? Ei, José, boa noite. Tudo bem, amigo? Obrigado. Lembre-se, nós temos uma doença de origem genética, de natureza inflamatória, que causa uma alteração anatômica com a tortuosidade da córnea, que compromete a fisiologia. É sempre assim que funciona, em geral assim. Genético, inflamação, altera a anatomia, compromete a fisiologia. A função do olho é enxergar. Mas para o olho enxergar, tudo tem que estar funcionando de maneira correta, principalmente a anatomia e fisiologia. Se tem um comprometimento da anatomia, a fisiologia consequentemente. Então, se a doença do ceratocone avançou, mas chegou um momento que ela deu uma parada ou está num ritmo muito lento, o que a gente faz? A ideia seria, então, a gente compensar a deformidade da córnea fazendo um implante de anéis. Só que a gente tem que observar também curvatura e espessura de córnea. Então, de uma maneira geral, é o seguinte, quando o paciente tem uma espessura de pelo menos 400 micras, lembra, a córnea tem uma espessura, tá bom? E tem curvatura. Quando a espessura é do mínimo pelo menos uns 40 micras, e quando essa curvatura da córnea não é tão grande, em torno de 50 mais ou menos, existe a possibilidade sim da gente implantar um anel. Mas as pessoas pensam o seguinte, tá, doutor Chaz, então eu vou fazer o crosslink, eu vou fazer um anel, e significa dizer que eu estou fazendo um tratamento de grau das vistas. Não é assim, tá? Você pode até observar uma diminuição significativa do seu grau, mas isso não é... Ei, Kátia, deixa eu aproveitar. Gente, vocês não sabem, a Kátia, o ano passado... Kátia, eu estava me lembrando de você. Kátia é uma querida amiga lá do Sul. Esqueci do nome da cidade, Kátia. Tudo bem, depois você me fala aqui. Kátia, eu preciso que a gente bate um papo sobre crosslink. Pode ser? Não esquece de me enviar uma mensagem, por gentileza, Kátia, senão eu esqueço. Kátia Botos, muito querida. E eu quero... A gente fez uma live ano passado. A Kátia, pessoal, é uma super especialista. Também é uma colega muito boa em segmento anterior com ênfase em córnea. E ela tem uma experiência muito grande em crosslink. E eu estava me lembrando de você, viu, Kátia, para a gente bater um papo sobre crosslink, tá bom? Vê como é que tá a tua agenda das próximas quartas-feiras, tá? Eu não sei se quarta-feira da semana que vem vale a pena, né, pessoal? Porque é dia dos namorados. Até minha esposa disse, olha, Charles, dá pra gente não fazer live na quarta-feira. Mas, Laus, como é que eu não vou fazer quarta-feira live com os pacientinhos? Ela disse, é dia dos namorados. Eu disse, poxa vida. Eu não sei se eu faço mais cedo para não deixar de fazer ou se eu suspendo. Eu acho que a tendência vai ser começar a fazer um pouco mais cedo. A gente bate um papo, conversa. Então me fala, Kátia, como é que tá as tuas próximas quartas-feiras para você compartilhar um pouquinho da tua experiência e do teu conhecimento sobre crosslink em ceratocone, tá bom? Então, olha só. Obrigado, viu, Kátia? Obrigado por sua audiência. E aí, pessoal, então, em teoria, o anel seria uma opção de tratamento cirúrgico quando a córnea sofreu a deformidade causada por ceratocone, mas está no estádio que a doença não está progredindo mais. Se implanta, então, existem diferentes técnicas para você implantar diferentes tipos de anéis para compensar o máximo possível essa deformidade. Mas lembre-se, não é promessa que depois do procedimento cirúrgico você vai ter independência total do óculos ou das lentes de contato. Pode-se até, inclusive, observar uma diminuição do grau, isso é fato. Mas não obrigatoriamente a não necessidade de usar mais óculos ou lente de contato. Na verdade, acaba sempre utilizando uma coisa ou outra, principalmente lente de contato. Agora, tenta imaginar uma situação extrema, tá? A córnea sofreu uma deformidade muito grande. Ela está muito afinada, ela está muito pontuda.
Esses tratamentos que nós falamos para vocês até agora, crosslink e anel, infelizmente não tem espaço nesse contexto. O que é que a gente precisa fazer? Um transplante de córnea, viu, Anne? Então, respondendo a tua pergunta, quando é que a gente faz o transplante de córnea? Quando a córnea está muito pontuda, barriguda, afinada e não dá para fazer aquelas outras opções. E o transplante de córnea, a gente pode remover toda a parte doente, a gente retira toda a espessura da córnea ou a gente retira 90% da parte anterior da córnea que está muito comprometida. Então vai sobrar somente um tiquinho, a parte mais posterior da córnea, que é o endotélio e DCM. A gente faz então um transplante que a gente chama de lamelar ou um transplante penetrante. E tem muitos dizendo, pelo amor de Deus, doutor Chaves, isso é complicado. Gente, às vezes só resta essa opção. E hoje em dia, um transplante de córnea bem feito, você tem uma chance de ter uma vida praticamente normal após a cirurgia. É um ato cirúrgico, precisa um pouco mais de cuidado, vai ter que fazer a suturinha, então a gente remove. Hoje tem a opção também de fazer a cirurgia com laser, trazendo um pouco mais de segurança e previsibilidade no intraoperatório. Se tira a parte doente, se põe então uma córnea doada por um doador, uma pessoa que teve algum problema de saúde, infelizmente foi a óbito, e ele de maneira bastante generosa, os familiares, entendeu a necessidade de doar as córneas. Então a gente aproveita essa córnea do paciente e transplanta para o olho doente. Remove a parte doente, faz a sutura e acompanha o pacientinho no pós-operatório. É isso que nós temos na atualidade de ceratocone. Deu para entender? Então, resumindo rapidamente, a ceratocone é uma doença de origem genética, de natureza provavelmente inflamatória, em que se observa uma alteração na curvatura da córnea, principalmente anterior. A córnea fica pontuda, barriguda, afinada. Isso gera um astigmatismo irregular, baixa da acuidade visual. E como é que a gente trata? Vai depender quais são os principais sinais e sintomas. Principalmente vista embaçada. Paralelamente, sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento. Sobretudo quando tem associação com alergia ocular, que é uma condição relativamente frequente, tá bom? E o tratamento? Inicialmente a gente vai fazer o uso de tratamento clínico, tanto pingando gotinha de colírio, tomando remedinho por boca, ou fazendo acompanhamento com vacina. Aí a gente precisa de um bom clínico. Ou a gente vai pensar, se for no estadio mais inicial, óculos ou principalmente lente de contato. Boa noite, viu, turma? Bem-vindos. E aí, dependendo do estádio em que a doença se encontra, a gente pode fazer o crosslink. Eu vou bater um papo com a Kátia. Nas próximas quartas-feiras a gente vai estar aqui. A Kátia vai compartilhar a experiência e o conhecimento grande que ela tem sobre o tema. A gente pode fazer um implante de um anel intracorneano. Ou se nada disso tiver indicação, a última coisa a ser feita é um transplante de córnea. Que pode ser um transplante de córnea total, em que a gente remove todas as camadinhas da córnea, ou pode ser um transplante de córnea parcial, em que a gente remove a maior parte doente da córnea, só vai deixar a parte posterior da córnea, que é o endotélio DCM. Ufa! Vocês entenderam? Gente, esse é o Junho Violeta, mês de prevenção, conscientização e combate contra o ceratocone. E não esqueçam, tá? A saúde da visão começa com prevenção. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de você. Meu Deus do céu, o tempo passa rápido, né? Já são 8h40. E a gente não para de falar. Vocês repararam? A gente não para. Mas é muito bom quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. Gente, eu acho tão legal. Sinceramente, eu acho que essa revolução tecnológica, digital, fez com que a gente pudesse gerar mais valor da vida nas pessoas, compartilhando um pouquinho da nossa experiência e conhecimento. E vocês sabem, né, que a história do algoritmo do Instagram, ele precisa de critérios para que essa mensagem atinja o maior número de pessoas. Então vocês estão vendo aqui, ó, no canto inferior direito, Peixoto, boa noite, viu? Bem-vinda, obrigado pela sua presença. Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito o aviãozinho? Me faz a gentileza. Não é possível que vocês não conheçam alguém que tem algum problema de olho. Não obrigatoriamente ceratocone. Se for ceratocone, tudo bem. Então eu queria que vocês enviassem pelo menos para 3 pessoas. Clica no canto inferior direito desse aviãozinho e vá. Vai enviando para um monte de gente essa informação com embasamento científico de qualidade. Pode atingir um número significativo de pessoas que vão ser beneficiadas com essa informação. Olha só, quarta-feira eu estou naquela dúvida se a gente faz live ou não, porque é dia dos namorados, tem muita... Você que é casado, você continua namorando. Você que é solteiro e que está namorando, continue. Você que é noivo tem que namorar. E o casado é o eterno namorado. E a gente precisa aproveitar esses momentos para estar com o nosso querido e amado cônjuge, não é isso? Ou parceiro, ou qualquer coisa do tipo, né?
Então eu não sei se na próxima quarta eu vou fazer mais cedo, porque eu queria bater um papo com vocês, tá bom? Mas lembre-se que todas as quartas-feiras a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal, sempre trazendo um assunto importante de relevância, que envolve principalmente medicina e oftalmologia. E a gente está inovando um pouquinho, tá bom? Toda segunda-feira de manhã, no horário bem desafiador. Às 5 horas da manhã, nós temos uma live devocional. A gente compartilha um pouquinho da nossa fé. A Ana está falando aqui, conselho de oftalmologista no dia dos namorados, o amor é cego. Essa é a Anne, pessoal. A Anne, ela é artista, a Anne é cantora, a Anne é mãe, a Anne é esposa, a Anne é empreendedora. Nossa, a Anne é um exemplo a ser seguido. É isso mesmo, viu, Anne? E a Rosalina aqui sorrindo. E quem sabe, Rosa, agora você me deu até uma inspiração, sabia? E se por acaso você que está solteiro, já parou para pensar se isso não seria uma grande oportunidade para você começar a deixar a solteirice do lado? Agora, claro, né, tem que ter cuidado com relação à escolha do cônjuge, do parceiro, né? Gente, ficar sozinho não é legal, não. Eu já estou casado há quase 20 anos. Nossa, e o amor vai se renovando. A Rosa está dizendo sempre solteiro. Mas que conversa é essa, Rosalina? Quem sabe não vai ser na próxima quarta-feira, hein, Rosa? Brincadeira, tá? Tem gente que lida muito bem com a condição que ele se encontra, por exemplo, de estar bem sozinho, na boa, tal. Tem pessoas que lidam numa boa com isso, né? Mas, sinceramente, muito bem, a Rosa tá top. A Rosa tá top. Lourdinha tá chegando, infelizmente, Lourdinha, não é porque você chegou, não, a gente tá saindo, a gente encerrou, gente, já faz 40 minutos que eu tô conversando aqui, não para, só você tá tocando. Daniel, tem um monte de gente chegando, turma tá chegando, tá? Desculpa, viu, gente, não é porque vocês estão chegando agora que a gente precisa sair. Mas lembre que essa live vai estar sempre disponível no nosso canal lá no YouTube. Esse finalzinho de semana a Gi, minha social media. Se por acaso alguém estiver precisando de social media, Giovana Aguiar, ela é excelente, é top demais. E a Gi é minha paciente, já foi minha paciente, me trouxe as duas, eu operei a Gi, operei as duas irmãs dela. E quando a Gi está me ajudando na produção do conteúdo, a Gi fala com conhecimento de causa. Então, se de repente alguém estiver precisando de social media, a Gi Aguiar é uma excelente opção. Não esqueça de compartilhar. E a turma vai chegando. Aí eu preciso ir, gente. Eu queria ficar para a gente conversar um tiquinho mais. A gente vai conversando ao longo da semana, tá bom? Segunda-feira de manhã às 5 horas da manhã. Só para quem quer se acordar antes do sol. Nós temos uma live devocional muito legal. Todos os dias a gente está sempre compartilhando conteúdos de relevância para vocês, falando sobre saúde ocular como um todo. Uma vez por mês eu vou sempre chamar alguém, porque assim, eu fui picado, viu? O amor é como o vento, não podemos ver, mas podemos sentir. Eu não falei para vocês, gente, que a Ana ela é poetisa, a Ana é top demais. Olha que legal. E claro que ela também tem um assunto muito gostoso que eu estou vivendo literalmente na pele, que é o empreendedorismo. E assim, é desafiador empreender, mas é possível. Eu acho que uma das melhores maneiras da gente gerar valor na vida das pessoas é empreendendo, tá bom? Eu preciso ir embora, tá? Porque um assunto chama outro, tá? E o tempo passa. E a Erika diz, termina a live, responde as perguntas da audiência, vem pra casa que eu quero que você me ajude com as crianças. Pessoal, beijo pra vocês, visionários. Tem um resto de semana maravilhoso. Tamo junto. Eu, Vini, Márcia. Ei, Vini, é você, Vini. Vini, cara, desculpa. Eu acabei de encerrar, você acredita? Eu fiz uma live com o Vini muito legal. Quem quiser saber, boa noite, viu, Rosalina? Quem quiser conhecer um pouco mais a história do empreendedor de sucesso na área da beleza, principalmente de barbearia, o Vini é uma história inspiradora. Eu acho que vale a pena você acessar nosso conteúdo lá no YouTube. Grande abraço, meu amigo. Beijo pra você, Vi. E se tiver algum homem na live que quiser trabalhar o cabelo, a barba, todo mês eu tô lá, tá? No Vini. Ele tem algumas unidades. Aqui eu vou, fica na Maria Antônia, do ladinho. São Beneditos. Barbearia Beneditos. Top demais. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Além de você cortar o cabelo, fazer sua barba e ficar top, cara, tá aí, ó. @Benedito Barbershop. Olha que legal. Você só não corta o cabelo, além de cortar o cabelo. A Daniela chegou. E aí, vai, eu não paro de falar. Você corta o cabelo, toma um cafezinho da agora, bate um papo, conversa, faz terapia. Você olha pro espelho e diz: nossa, eu tô mais bonito que entrei. É uma transformação, tá? De fora para dentro, de dentro para fora. Pessoal, tchau. Eu preciso ir embora, porque se eu ficar aqui, a gente não para de falar. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente resto de semana.
Fica comigo, tamo junto. Boa noite, Daniela. Tudo bem, querida? Não esqueça de compartilhar, por gentileza, esse conteúdo de qualidade com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Beijo, fui. Tchau, pessoal. Um abraço.